A graça e a paz, amados. Quero desejar às irmãs muita paz, muita alegria, muito entusiasmo para realizar as atividades durante toda a semana, na comemoração de mais um ano da União Auxiliadora Feminina nesta Igreja Congregacional de Brejo dos Santos. Tudo que seja realizado seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que ocupa as nossas vidas, que enche os nossos corações. As irmãs estejam cheias de entusiasmo, cheias de alegria para realizar todas as atividades. Eu quero dizer para as irmãs que eu amo cada uma de vocês, que trago vocês em meu coração para sempre. Trago muitas lições que vocês passaram para mim e que essas eu levarei por toda a minha vida, tanto as lições como as irmãs. Deus abençoe a vida de vocês. Eu amo muito vocês. E eu quero convidar as irmãs a meditar comigo na palavra de Deus, que se encontra em Marcos, no capítulo 4, versos 35 ao 41, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu convido as irmãs a estarem abrindo as Bíblias em Isaías, capítulo 9, verso 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra que foi lida, Senhor, e te pedimos que o teu Santo Espírito, neste momento, tome de conta das nossas vidas, dos nossos corações, e nos oriente e nos ajude a receber a tua mensagem e a colocá-la em prática em nossas vidas. É isso que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amados, quem é este? É uma pergunta que nos confronta todos os dias. Essa foi a pergunta que as irmãs escolheram para trabalhar durante a semana, na comemoração do aniversário da Auxiliadora. E essa pergunta não só ficará durante a semana, mas ela nos confronta dia a dia. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que nos confrontam com a pergunta: quem é você? Ou quem é esse que está com você? Clarice Lispector, ela disse o seguinte: muitos me conhecem, mas poucos me definem. Sei que sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e de como você me vê passar. E aí ela acrescentou: sou sempre eu mesma, mas com certeza não serei a mesma para sempre. E eu concordo profundamente com as palavras de Clarice Lispector, quando ela diz: eu sou sempre a mesma, mas com certeza não serei a mesma para sempre. Porque isso nos diz que nem mesmo a gente sabe quem nós somos. Eu hoje posso ser uma coisa e amanhã ser outra. Então, eu concordo profundamente e gosto muito da expressão de Clarice Lispector. Os discípulos de Jesus, lá no texto de Marcos, que nós lemos, eles queriam saber quem era Jesus. Eles estavam abismados porque até o vento e o mar obedeciam às ordens de Jesus. Mesmo eles tendo presenciado muitos ensinamentos de Jesus, como o de Marcos, e ficado maravilhados, lá no capítulo 1, Marcos nos diz que eles assistiam aos ensinos de Jesus e ficavam maravilhados porque Jesus ensinava com autoridade.
Mesmo eles tendo presenciado os milagres que Jesus realizou, como, por exemplo, ter expulsado demônios, as curas que Jesus realizou, curando leprosos, curando aleijados, paralíticos e muitas outras enfermidades, mesmo eles tendo presenciado a maneira como Jesus agia quando queria se encontrar, quando ia se encontrar com Deus, ficando a sós com Deus, momentos de oração, dedicação, ele se isolava, ele ficava sozinho com Deus. Mesmo eles tendo presenciado tudo isso, eles continuavam sem compreender quem era Jesus. Jesus continuava um desconhecido para eles, continuava uma pessoa singular, incompreensíveis para ele. E eles pretendiam saber quem era Jesus. Era o desejo deles. Se nós discorremos pela Bíblia, nós vamos encontrar muitos conceitos, muitas características de homens de Deus, que homens de Deus dão para Jesus Cristo. Moisés, por exemplo, ele diz que para ele Jesus era o profeta escolhido por Deus, levantado por Deus, que seria maior do que ele. Davi via Jesus como Senhor à destra do seu Senhor. Daniel via Jesus como a pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, que destruiu a estátua da visão de Nabucodonosor. Se nós discorrermos pelo Novo Testamento, nós vamos encontrar várias pessoas que tiveram um encontro com Jesus e que tinham o seu modo de ver quem era Jesus. Pedro, por exemplo, disse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. A mulher samaritana, ela via Jesus como aquele que tira o homem do lamaçal do pecado e que o torna instrumento em suas mãos. Jairo via Jesus como a ressurreição e a vida. João via Jesus como o Verbo encarnado. João Batista diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Herodes via Jesus apenas como João Batista, como sendo João Batista. E os fariseus viam Jesus como um desordeiro, viam Jesus como um herege, viam Jesus como ninguém. Os fariseus viam Jesus como uma pessoa que precisava morrer, que merecia morrer. E você que teve um encontro com Jesus, que foi alcançado pela graça de Deus, que foi salvo pelo amor de Deus, pelo ato de Cristo na cruz do Calvário. Como é que você tem visto Jesus? Você tem visto Jesus apenas como aquele que você dedica toda a sua confiança nele? Ou você tem visto Jesus como Deus vivo? Como o Senhor da glória? Como o Rei soberano sobre todas as coisas? Será que você tem visto Jesus como o Senhor da sua vida? Como aquele que lhe tirou do lamaçal, que o salvou, tirou das trevas para a maravilhosa luz? Isaías, quando ele escreveu, quando ele profetizou sobre o Messias, ele profetizando sobre o Messias, sobre o reino do Messias, ele viu Jesus como conselheiro, ele viu Jesus como príncipe da paz, ele viu Jesus como um Deus forte, como o Pai da eternidade. E eu queria meditar com as irmãs nesse texto, quando Isaías vê Jesus como maravilhoso conselheiro, como aquele que é o Rei verdadeiro, cuja sabedoria é sem igual. Eu queria meditar com as irmãs e deter nessa parte do maravilhoso conselheiro. Jesus Cristo é este maravilhoso conselheiro do qual Isaías nos fala, que tem uma sabedoria sem igual, que tem um reino eterno. Jesus Cristo é aquele que transcende o entendimento do ser humano. É aquele que tem
uma sabedoria incalculável. Isaías disse que ele tem conselhos maravilhosos, porque sobre ele repousa o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito do conhecimento e do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Jesus Cristo, ele é um sábio, ele tem planos diferentes para as nossas vidas, diferente dos planos dos homens. O plano de Jesus é maravilhoso. O plano de Jesus é de salvar o mundo de uma forma extraordinária, de uma forma inexplicável, se entregando para morrer numa cruz no nosso lugar, como substituto nosso. Quem devia estar naquela cruz, ter ido para aquela cruz, era eu e você, porque nós pecamos. Mas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi para aquela cruz sem pecado, no meu lugar, no seu lugar. Impressionante, meus amores. Ele foi por amor a mim e a você. Ele não exigiu nada de nós. Jesus Cristo, ele é um presente de Deus. Isaías disse que Deus nos deu ele. Ele é um presente de Deus ao mundo, para que todo aquele que crê no seu ato de amor possa, por meio da fé, ser alcançado, ser justificado dos seus pecados e tenha a vida eterna. Jesus, ele é um maravilhoso conselheiro. Ele veio e revelou todo o seu plano de salvação para nós. Porque ele é maravilhoso, ele é extraordinário. Ele revelou o seu plano de salvação, nos mostrando o que é vida eterna, nos mostrando qual era o caminho, nos apontando a porta. Em todo o tempo, Jesus nos dá a direção certa. Em todo o tempo, Jesus nos aconselha, dizendo o que fazer. E preste atenção, meus irmãos. Ouve a voz do Senhor. Aquele que tem ouvido, ouve. Ouve a voz do Senhor, porque Ele é um maravilhoso conselheiro. Somente Ele tem as palavras de vida eterna. Somente Jesus tem esses conselhos maravilhosos para nos dar. Porque Ele tem propósito para as nossas vidas e Ele planeja e Ele executa esses propósitos. Ele planejou, Ele publicou, Ele nos ensinou, Ele nos orientou e Ele executou os seus planos para as nossas vidas. Ele nos salvou. Ele entregou a sua vida por nós. Ele morreu por mim e por você, para que eu e você não morrêssemos eternamente. Lá em Mateus capítulo 7, verso 24 e 25, Jesus Cristo diz que todo aquele que ouve e pratica as suas palavras será considerado como um homem prudente. Venha qualquer que seja a tempestade, aquele que pratica, que ouve e pratica a palavra de Deus, que escuta os seus conselhos, ele não cai, porque ele edificou a sua casa sobre a rocha. Meus amados irmãos, portanto, Jesus é aquele com quem nós não devemos deixar de andar. Nós devemos estar com Ele na nossa direita, na nossa esquerda, na nossa frente e em nosso coração, em nossos pensamentos, porque Ele é o bom conselheiro. Nos momentos de indecisões, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que nós não sabemos o que fazer, Jesus
é o bom conselheiro, é o maravilhoso conselheiro para tirar as nossas dúvidas, para nos orientar, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar as decisões que devemos tomar. Ele é um Deus forte porque ele não desiste, ele é poderoso, ele age sobre todas as coisas quando nós menos esperamos. Jesus age porque ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele é o nosso Pai eterno. Ele não esquece de nós, nenhum momento. Ele é o príncipe da paz, ele traz tranquilidade, ele traz calmaria, ele traz sorriso, alegria para as nossas vidas. Jesus, ele traz calma aos nossos corações. Portanto, amados, Jesus é o nosso refúgio. É onde nós devemos buscar refúgio, é nele. É onde nós devemos buscar força para enfrentar a vida, em Jesus, porque ele é a nossa fortaleza. É onde nós devemos buscar socorro, é nele, porque ele é o socorro presente nos momentos de dificuldade. Ele é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amados, todos nós temos momentos na vida em que nós precisamos de um conselho. Todos nós chegamos a momentos que precisamos de orientação de alguém, que precisamos do conselho de alguém, precisamos de uma palavra de conforto. E qualquer uma pessoa ela pode dar um conselho. Mas nem todos são capazes de dar um bom conselho. Às vezes não por maldade. Às vezes a pessoa está cheia de boa vontade, mas ela não tem o conhecimento do contexto. Ela não tem o conhecimento da palavra de Deus. Ela não tem o conhecimento fortalecido, não tem a sabedoria vinda do alto. Portanto, amados, quando você pensar em dar um conselho, quando você pensar em pedir um conselho, primeiramente, peça sabedoria a Deus. Peça discernimento a Deus. Peça que Ele dá. Porque quando alguém lhe der um conselho, que antes de você executar, ou você for dar um conselho a alguém, antes de dar esse conselho, consulte a Deus. Consulte a Jesus Cristo, que é o nosso orientador, é o nosso bom conselheiro. Veja se esse conselho está baseado, está respaldado na palavra de Deus. Veja se esse conselho está coerente à vontade de Deus para as nossas vidas. Veja se esse conselho agrada ao coração de Deus. Porque o crente alegra o coração de Deus quando ele faz a sua vontade. Então, as nossas decisões, os nossos relacionamentos, todos os momentos das nossas vidas, nós devemos buscar conselhos no nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que entregou a sua vida por mim e por você. Ele continua cuidando das nossas vidas. É nele que nós devemos buscar orientações para as nossas vidas. É nele que nós devemos buscar orientações para os nossos relacionamentos, para as nossas dificuldades, para enfrentar as tentações do mundo, para tomar decisões, para as nossas finanças, para o nosso trabalho. É nele que nós devemos buscar conselho, porque os seus conselhos, conforme Isaías, são maravilhosos. Ele nos traz luz, ele nos traz vida, ele nos traz paz, ele nos traz calmaria. Os conselhos de Jesus são extraordinários. São calma, são remédio para os nossos corações, para os nossos sentimentos, para a nossa alma. São refrigério para as nossas vidas. Porque assim nos diz Isaías, seus conselhos são maravilhosos.
porque Ele é um Deus, Deus maravilhoso, porque Ele é maravilhoso conselheiro, porque Ele é Deus forte e poderoso, soberano sobre todas as coisas. Ele sabe tudo que nós precisamos. Antes mesmo que nós falássemos com Ele, que nós expressássemos os nossos sentimentos, Ele já sabia tudo o que nós iríamos dizer. Ele ouve a nossa voz quando nós entregamos nossos corações a Ele. Ele é um Pai amoroso, Pai eterno, que nunca nos abandona. Ele é o príncipe da paz, é aquele que traz paz para as nossas vidas. Portanto, amados irmãos, busque ao Senhor, busque conselhos nesse maravilhoso conselheiro que é Jesus Cristo. Busque ajuda. Quando você não souber o que fazer, quando você não tiver uma decisão naquilo que você vai fazer ou naquilo que está acontecendo com você, quando você não tiver nenhuma decisão para tomada na sua vida, procure ao Senhor Jesus Cristo. Busque Ele, peça ajuda, peça conselho, porque Ele é o maravilhoso conselheiro. Que Deus nos ajude, que Deus nos leve sempre a nos prostrar diante dEle, a confiar naquilo que a palavra dEle nos diz, a confiar que Ele realmente é um Deus amoroso, é um Deus que cuida, é um Deus que zela, é um Deus que acalma, é um Deus que tranquiliza, é um Deus que está sempre presente nas nossas vidas. Amém, amados irmãos.